E já de volta ao vivo e em cores, obrigado pelo carinho, que bom estar com você, como é bom receber você, ser recebido na sua casa e receber você nessa super programação hoje aqui no Vídeo Saúde, falando sobre a amamentação com a doutora Mariana Grigoletto, ela que é médica pediatra, aceitou o nosso convite e que brilhantemente está nos esclarecendo tudo que o papai e mamãe precisam saber nesse ato maravilhoso, o milagre da vida, a amamentação. Doutora, muitas perguntas estão chegando aqui, doutora. A Dimar Gomes Moreira, que é de Valinhos, aqui bem pertinho da gente. Obrigado, Dimar. Deus te abençoe, viu? O Dimar, né? Que Deus te abençoe, Dimar. Parabéns, olha, que mais um homem participando, doutora. Sou professor, no caso de mães subnutridas. Sou professor de mães subnutridas africana, diz assim, ele até especifica. A qualidade do leite não seria tão bom quanto de uma mãe com uma boa alimentação. Teria algum problema a essas crianças, né? Teria alguma consequência para essas crianças aí? Está perguntando o Dimar, professor aí que trabalha com a realidade assim de mães carentes e principalmente as mães que vêm de outros países assim que já vêm com essa marca, né? Essa marca muitas vezes do descaso aí, doutor. E aí, como é que fica? Parabéns pela pergunta, Dimar, é muito frequente, não só, né, na África, mas no nosso país, que tem muitas mães desprivilegiadas, né? A natureza é tão sábia, Dimar, que ela retira da mãe, mas essa criança vai ter um leite como a de outra criança, de uma mãe nutrida, tá? Quem sofre vai ser a mãe, tá? Novamente, né? Então, a mãe, ela é retirado tudo que esse bebê precisa para um leite materno adequado. Entendi. Então, não existe um leite ruim de uma mãe que é desnutrida, tá? Então, doutora, no mínimo 6 meses de amamentação, né, o básico, e pode ir até os 2 anos? Ou mais. Ou mais. A Hilda Maria de Souza Cavalcante, de Arapiraca, em Alagoas. Obrigado, dona Hilda. Deus abençoe a senhora. Um beijo no seu coração. Ela diz assim, amamentei até os 4 meses. 4 meses. Gostaria de saber por que a criança desistiu. Eu insisti muito, mas ele desistiu. A Hilda, doutora. Oi, Hilda, boa noite. A sua pergunta é difícil da gente precisar exatamente o que é que aconteceu com você. Muitas mulheres, e que pode ser o seu caso, ao retornarem ao trabalho, 4 meses é um marco muito grande, Hilda, na vida das mulheres que trabalham. Infelizmente, no nosso país, nós não temos o apoio de todas as empresas, algumas já estão, né, incluindo 6 meses de licença, mas a maioria 4 meses. Então, é um marco para a mãe de separação com essa criança. Então, existem as questões emocionais que eu falei. Então, às vezes aconteceu alguma coisa que te aborreceu, que te deixou, né, triste, ou a separação para voltar ao trabalho, essa ansiedade, essa expectativa. Sem falar nessas questões, né, da hidratação, da alimentação adequada, uma patologia, por exemplo, né, a mãe teve uma doença, começou a tomar uma série de remédios, ficou debilitada. Isso tudo que acontece com a vida da mulher influencia na quantidade de leite e na progressão disso. A senhora falou de um tema interessante. Diretora, a gente tem uma matéria, né, sobre, e é uma coisa muito interessante, a licença maternidade. Eu vou chamar a matéria e eu gostaria que a senhora depois comentasse sobre isso. Licença maternidade, vamos lá. A gente precisa de apoio, principalmente para as mulheres que trabalham, porque na hora que a gente volta a trabalhar, tem uma certa dificuldade, né, das empresas em colaborarem com a gente. Por exemplo, se os bebês devem ser amamentados até os 6 meses, algumas empresas dão a licença maternidade até os 4. Aí você tem que fazer a ordenha do leite e nas empresas não tem local apropriado. No Brasil, por lei, desde 2008, as empresas podem oferecer a licença maternidade de 180 dias, ou seja, 6 meses de dedicação exclusiva ao bebê. Em 2010, o Ministério da Saúde também regulamentou as salas de apoio à amamentação no trabalho. Para a coordenadora dos bancos de leite do Distrito Federal, essas e outras medidas são avanços que fazem a diferença no Brasil. Nós temos a CLT, que tem 4 meses de licença, e fora isso, essa mãe tem 1 hora, né? Meia hora em cada horário de serviço, até o 6º mês, para poder manter a amamentação do seu bebê. Tem muitos países que nem isso tem, né? Essa mãe não tem direito a nada. Ganha bebê e volta a trabalhar.
Olha só, doutora, assim, é uma realidade no Brasil, assim, 4 meses é o tempo, mas assim, puxa, agora que a criança está se fortalecendo, a mamãe pode levar a criança para o trabalho, vai atrapalhar, vai chorar, e como é que fica essa relação aí, doutora? Eu gostaria de uma... Muito complicada, Frei. É nisso que eu comentei, né? Que esse ano o tema é todos juntos para um bem comum, né? Se a gente não contar com o apoio dessas empresas, fica complicado, porque como essa entrevistada falou, você começa a ordenhar, mas é uma coisa que a gente já sabe que é complicadíssima. Aí ela chega e fala, doutora, não tem. Aí ela tem que ordenhar no banheiro. Né? O banheiro não pode ser um local de ordenha. Né? Ela tem que ter um local adequado, né? Silencioso, que ela possa ter a privacidade, higienizar a mama dela. Aí ela tem que ter uma geladeira que não seja de uso comum de todos, né? Que põe, né, marmita junto com o leite do bebê. Ela precisa guardar esse leite na hora que ela for embora para ela levar, né? E, como eu disse, a sucção do bebê não é igual à da ordenha. Então, isso vai caminhando no decorrer dos meses e ela... De novo, né? Nervosa. Exato, com tudo isso, ansiosa, pensando isso não vai dar certo, está complicado, e chega lá, tem toda a cobrança que um trabalho exige, né? Acorda cedo, chega em casa, às vezes o bebê mama a noite inteira, então é uma sucessão de coisas que doutora, a gente já sabe, né, que dificulta. O fato eu vou perguntar esse ganchinho que a senhora falou, de colocar numa geladeira, mas o fato de todo mundo, é uma geladeira comum para todos, lá tem marmita, tem iogurte, tem fruta, etc., tem um leite também. O fato de abrir, pode, não sei, a pergunta é azedar o leite, alguma coisa assim, doutor? Como é que não, fica? Na verdade, o ideal é que fique refrigerado, né, até mas ela... Todo mundo está abrindo a geladeira a todo momento, doutora. Complicado, né? Então, assim, é bastante coisa. Poxa. Né? Ela tem que higienizar as mãos dela antes de fazer a coleta, higienizar a mama. Como que vai fazer isso, né? Numa cozinha? Então, teria que ter uma sala, né? Hoje nós estamos caminhando para frente. Salas de apoio, nas escolas também. Né? Agora, no mês de maio, também ganhamos mais isso, né? As escolas têm que proporcionar a possibilidade dos alunos amamentarem, ter um espaço para isso nas universidades, nas escolas. Então, são coisas que parecem simples, né, Frei? Mas se você entrar na vida de uma mulher, imagina, ela sai de manhã, ela amamenta e ela já tem que levar um isopor, né? Para ela transportar esse leite para a casa dela. Não é verdade? Ela tem que parar no momento. Aí ela já vê a cara feia de um, de outro. Onde que ela estava? Porque você está demorando demais, está indo demais. Está demorando demais, Nossa. Exatamente. E assim, ordenhar não é uma tarefa tão fácil, né? Você não dá para fazer em 5 minutos. Então, você precisa de um tempo, né? Você veja, a lei da meia hora, né? Imagina se além da meia hora, ela fica mais, sei lá, 2, 3, 4 vezes no dia ordenhando, né? É complicado. Dos filhos desses, só as mães gentil, pátria amada Brasil. Vamos torcer que isso melhore, viu? Que as mulheres tenham mais dignidade, mais condições, assim, porque é uma realidade, uma criança que está sendo formada, que precisa desse contato, que precisa desse leite, que precisa desse afeto todo aí. E às vezes, assim, o nosso mundo que trabalha só na questão da preocupação é o ter, é o consumir. De repente, assim, o lado humano, né? O lado do amor está ficando de lado. Então, Brasil, vamos pensar um pouquinho mais nessa realidade com afeto, viu? Com afeto, viu? A Abadia Maria de Menezes, de Araxá, Minas Gerais, né? Obrigado, dona Abadia, Deus abençoe a senhora. Quando está amamentando, né? Quando a mulher está amamentando, ela corre o risco de engravidar? Pergunta a nossa amiga Abadia, doutora. Boa noite, Abadia. A mulher corre o risco de engravidar se essa amamentação não for exclusiva. Então, à medida que o bebê entra na alimentação complementar, ela não amamenta esse bebê de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Aí sim é perigoso realmente engravidar. Se tiver em aleitamento materno exclusivo, há proteção. Doutora, eu quero voltar a um caso, eu tenho certeza que não foi o caso dessa nossa amiga, a criança de 4 meses, a dona Hilda, lá, não tenho certeza que não foi o caso, mas de repente, assim, está amamentando, 4 meses, enfim, já começa a dar outras coisinhas para o neném. O neném pode ter mais gosto por essas outras papinhas e menos por leite? Pode acontecer também, que ele rejeita o leite porque já experimentou outros sabores? O nenê, quando ele nasce, ele tem uma predileção pelo doce, porque o nosso líquido amniótico, ele é adocicado. Né? Então, um grande erro é iniciar a alimentação complementar só com frutas. Isso é muito comum.
E antes né? dos 6 meses. Exatamente. Então, e muitas vezes sem orientação do profissional. Então, eu recebo, às vezes, no consultório, há uma grande ansiedade da sociedade por dar comida. Eu não entendo muito bem, né? Eu digo, você tem a vida toda para dar a papinha, mas é uma coisa que é muito frequente. Então, ela já sozinha toma a decisão de começar a alimentação. E aí, eu acho que talvez as frutas, por serem mais leves, eles iniciam com a fruta. Então, mas assim, não antes dos 6 meses. Então, às vezes, se você inicia essas papinhas, essas frutas antes dos 6 meses, a criança é claro que vai gostar do aspecto mais adocicado e pode deixar o leite. Pode acontecer, doutora? Não deixar o leite, ela não vai aceitar a papa principal, né? Mas o assunto de entrar com 4 meses é porque isso não é adequado. Exato. Né? A recomendação é leite materno exclusivo até 6 meses, até porque a criança nem senta, Frei, com 4 meses, né? Vai sentar com apoio com 6. Então, vamos lá para Mombarcar, uma sala no Ceará. É a nossa amiga Francisca Umbelina Azevedo. Um beijo, dona Francisca. Ela faz a seguinte pergunta. Eu tenho um bebê de 2 meses. Posso começar a dar água para ele? Francisca, se o bebê está em leite materno exclusivo, não há necessidade e você não deve dar água. Não há necessidade porque o leite materno ele é rico em água. Então, seu bebê não vai ter sede. Não há necessidade, você não deve. Tá bom? Não sei se eu entendi bem. Vamos lá para Carinhama, lá na Bahia, né? É o João Vieira Siqueira, né? Caminhama, acho que Carinhama. É o João Vieira. Obrigado, seu João. Deus abençoe. Assim, tem uma filha de 2 anos que ainda é amamentada. A mãe tenta tirá-la, mas não consegue. Ela pode continuar sendo amamentada? Pergunta o nosso amigo João Vieira. Tem uma filha de 2 anos que ainda é amamentada. A mãe tenta tirar, ou seja, está dentro do período, né, doutora? Está dentro do prazo, né? Então, João, fica tranquila. Tá dentro do prazo. É direito da criança, viu? Exatamente, né? João, como eu falei, no mínimo 6 meses, até 2 anos ou mais. Lembrando que o ideal é que essa criança saia do aleitamento materno no dia que ela estiver preparada. É um rompimento que, na verdade, ele acontece de uma maneira muito natural. Então, eu posso te adiantar que a sua filha não está ainda preparada para isso. Vamos aumentar um pouquinho o tempo, que é essa pergunta que chegou aqui agora. O Carlos Ribeiro Monteiro, olha os homens participando aqui, o Carlos. Obrigado, Carlos. Ele que é de Bom Jesus, do Itabapoana, isso, no Rio de Janeiro. Obrigado, Carlos. Deus te abençoe. Minha filha tem um filho, tem um filho de 3 anos que ainda amamenta. 3 anos que ainda amamenta. Ela está querendo tirar a mamada, né, durante o dia, pois a criança come muito bem, mas faz da chupeta o peito. Gostaria de saber se tem algum problema, só deixar a amamentação para a noite, né? Então, 3 anos aí, doutora. O Carlos está perguntando aí, doutora. Ótima pergunta, Carlos, que nós não falamos sobre isso. Quando nós dizemos que até 2 anos ou mais, lembrar que o aleitamento materno, nesses casos, né, de crianças maiores, ele deve acontecer nos momentos adequados. Então, a criança mama que horas? Logo cedo, quando ela acorda, às vezes após o almoço, quando a mãe não trabalha, e à noite. Então, lembrar que são momentos muito íntimos da mãe com o bebê e que devem acontecer, e é bom que o seu neto mame. O que acontece é que não é respeitado isso. Então, é uma criança que levanta a blusa da mãe na rua, ele quer mamar toda hora, e isso não é bom, Carlos. Por quê? Porque a hora que ele mama, ele faz um pico de glicemia e aí ele não se alimenta como ele deveria. E agora, nessa fase, o aleitamento materno é complementar, é ao contrário, né? Antes o leite materno era o principal. Essencial. E depois os alimentos complementavam. Lembrando que se ele fizer isso, ele vai incorrer em anemia, em déficit nutricional, porque ele precisa almoçar, jantar, comer as frutas, os legumes. Então, quando ele mama o dia inteiro, ele atrapalha essa rotina. Então, o que eu oriento a sua filha é que ela seja rígida com essa orientação, né? Olha, agora não é hora. Se o bebê pede 11 horas da manhã o peito, olha, filha, não é hora agora. Né? E não ofereça. Está próximo já. Para que ela não desista. A mulher fica muito cansada com isso, Frei, porque é em todo lugar, aquela abordagem é direto, né? E isso não é o adequado. E aí ela desiste. Exato. Né? Gente, o papo está muito bom, vou ter que chamar um intervalo, mas antes de chamar um intervalo, olha que está nas minhas mãos aqui, um terço, né? Um terço comemorativo dos 15 anos
das mãos ensanguentadas de Jesus. Eu vou colocar aqui uma peça muito bonita, né? Muito valiosa. É um terço das mãos ensanguentadas, é uma joia, né? Eu posso dizer assim que é uma espiritual? Mas é uma joia muito requintada, muito valiosa. Então, se você se interessa aí, você que gosta também de colecionar ou até mesmo, claro, para rezar. O terço é para rezar, não adianta, né? Mas assim, uma joia muito bonita e comemorativa dos 15 anos da novena. Então, se você quiser, liga para cá, te informa dos valores, enfim, das condições, se tem condições, é claro, para você adquirir também essa joia. E adquirindo essa joia, claro, recebe também uma pulseira bonitinha aqui, deixa eu colocar aqui, uma pulseira também bonita aí dos 15 anos das mãos ensanguentadas de Jesus. E com essa dica aí, dica do Shopping Católico, nós vamos chamar um intervalo, na sequência temos mais um bloco com a doutora Mariana, assim, aquelas dicas fundamentais, a gente vai pegar a caneta, o papelzinho e anotar, viu? E claro, o nosso momento de oração. Tudo isso e muito mais no próximo bloco aqui no Vídeo Saúde, que é seu e volta já só para você.